Vamos dar continuidade à nossa aula sobre materiais e símbolos de instalações elétricas. A gente vai falar um pouquinho sobre os condutores. Então, a gente tem uma vasta variedade de condutores, cores ali de isolação diferentes, a gente tem bitolas diferentes, a gente tem com isolação simples, com isolação dupla, a gente tem cabos unipolares, cabos multipolares, então uma variedade. A gente vai aprendendo a utilizar esses condutores à medida que for decorrendo o curso. Inicialmente vamos conhecer a simbologia desses condutores, tá? Para isso, a gente precisa diferenciar fio e cabo. Na nomenclatura, a gente encontra assim, fio sólido e cabo flexível. Fio sólido. Então, a gente tem aqui a isolação e tem aqui o condutor especificamente. Então, se você tem uma única alma, significa que ele é sólido. Se você tem várias almas, significa que ele é flexível. Então, quando você tem um fio, ele tem uma menor flexibilidade. Por isso também é chamado de sólido. Já o cabo, ele tem uma maior flexibilidade. Por isso chamado de cabo flexível. E todos eles, a gente tem o condutor, seja ele fio ou cabo, e tem a parte isolante. De acordo com a NBR 5410, a gente tem aqui, ó, esse tracinho significa que a gente tem um condutor fase no interior do eletroduto. Então, um tracinho que vai ultrapassar o eletroduto. Esse tracinho significa condutor fase. Já esse tracinho, que parece um Lzinho invertido aqui, ele significa que ele é neutro, tá? Passando dentro do eletroduto. Esse aqui, que é um tracinho, mas que não ultrapassa o eletroduto, é o retorno. E a gente tem também o condutor terra, que é o símbolo de um T. Alguns detalhes. Vocês vão encontrar na nomenclatura o neutro nessa posição ou virado para cá. Tipo assim, tá? Ah, Flávia, qual que eu posso usar? Os dois. A diferença é que se você usar nesse formato aqui, todo o seu projeto tem que estar nesse. Ah, não, um eu ponho o tracinho virado para a direita, outro põe para a esquerda. Não, ou todos virados para a esquerda ou todos virados para a direita. A mesma coisa o terra. O terra, você pode ter ele pequenininho chegando até o eletroduto ou você pode ter ele passando do eletroduto. A questão é, se você utilizar sem passar em toda a instalação, passando também em toda a instalação, ok? Alguns detalhes. Cada traço representa um condutor. Se você lembrar daquela figura que eu mostrei do projeto, tinha lá, dentro do eletroduto, circuito 1, 2, 3 e 4. Lembram? Aí lá tinha assim, circuito 1, neutro e fase. Aí tinha um 1 em cima, significa que é o número do circuito ao qual ele pertence. Isso a gente vai ver lá na frente, tá, gente? Esse negócio de número de circuitos, quantos circuitos são, como que a gente divide o projeto em circuitos, para ficar tranquilo. E a gente precisa indicar toda vez que eu tenho condutor que não seja de 1,5 milímetros quadrados. Então, se ele for de 2,5, a gente vai ter que fazer a indicação no projeto também que ele é de 2,5. Se ele for de 4 milímetros quadrados, a gente vai indicar que ele é de 4 milímetros quadrados, tá bom? Aqui, ó. As cores. A NBR 5410 de 2004, ela estabelece que proteção, terra, eu tenho obrigatoriamente que ser na cor verde ou verde-amarelo. O neutro, obrigatoriamente na cor azul claro. Faz retorno, aí você pode brincar com as cores, tá? Coloquei aqui, ó, aquilo que eu tinha falado, lembra da posição? Coloquei o neutro nessa posição e o terra passando. Então, lembrando que se eu usar esse aqui, tem que ser só esse, eu não posso usar desse jeito e desse jeito dentro do meu projeto, ou é um ou é outro, beleza?
verde ou verde amarelo para proteção e azul claro para neutro. Isso é obrigatório, ok? Vou falar um pouquinho sobre as caixas de passagem. Então, esse é o símbolo da caixa de passagem no piso, tá? Então, aqui, por exemplo, um piso elevado. Então, eu tenho aqui a caixinha de passagem. Olha os detalhes aqui, ó, do acabamento. Eu tenho essa bolinha com P, significa que é caixa de passagem no teto. Então, ó, contínuo, não é? Então, é teto. Tracejado, então é piso. Agora, se for na parede, então vai ter a indicação que eu tenho aqui uma parede e o P também da passagem. Então, caixa de passagem parede, teto, piso, ok? Detalhe aqui, ó. A caixa de passagem no teto, ela é fechada. E a caixa de passagem na parede também tem que ser fechada. Aqui um detalhe, ó. Então, você tem aqui eletrocalhas, as caixinhas. Essa aqui é uma caixinha que você já compra também para colocar no piso. Essa aqui é uma caixa de passagem, também uma caixa de inspeção. No caso aqui, a gente tem um aterramento. Aqui, na laje, então no teto, que há algumas maneiras de instalar, o concreto está aqui em cima. Aqui a caixinha de passagem, ó. Não vai fazer, não tem nenhum fio solto, digamos assim, para você vir e conectar uma luminária. Nem aqui, nem aqui. Então, são só caixas de passagem. Então, ela vai ser fechada, vai ser tampada. Aqui, ó, quando você vai bater a laje ainda, então você utiliza essas caixinhas. Essa caixa comprida aqui, maior, é quando você vai utilizar, que vai estar sobre a laje a sua instalação. Então, vai estar sobre a laje. Então, aqui vai bate a laje, ainda sobra um pedaço aqui onde você tem onde conectar os eletrodutos, ok? Aqui as paredes, aqui ó, tá vendo? Ó, até o local dos parafusos para você parafusar as caixas de passagem. Quadro de distribuição. Vamos entender um pouquinho aqui, ó. Então, quadro de distribuição, ele vai fazer a interligação do condutor que vai vir lá do medidor, vai passar aqui, depois a gente fala sobre os tipos de disjuntores que a gente tem, mas vai passar aqui pelo disjuntor geral, do disjuntor geral vem para o barramento de fase, no caso aqui 2 fases, então bifásico. Do bifásico vem para o disjuntor de cada circuito e aqui sai a fiação para poder atender cada circuitinho do seu projeto. Aqui barramento de proteção, então verde, lembra? Normalizado pelo NBR 5410 e azul claro, que significa aqui que eu tenho um barramento de neutro. Tá? Aqui está usando esse tipo de barramento, tá? De barrinha, e aqui usa um barramento tipo pente. A gente tem esses dois, a gente vai trabalhar isso nas práticas depois, ok? Mas vamos entender o símbolo. A gente precisa do símbolo. Então, quando eu tenho aqui, ó, como se fosse a parede e ela está fora da parede, então significa que ele é aparente ou sobrepor. Eu tenho um quadro parcial aparente, aqui um quadro parcial embutido. Quando eu falo parcial, é porque ele está todo coloridinho, daqui a pouco eu explico isso melhor. Aqui eu tenho um quadro geral, no caso aparente, e aqui está dentro da parede, embutido. Qual a diferença do quadro geral com o quadro parcial? Então, se você tem a sua casa, tem um quadro só. Esse quadro geral, ele faz a interligação do medidor até o primeiro quadro. Se você só tem um, ele é o quadro geral. Agora, se pegar lá na escola, a gente tem muitos quadros. Então, vai sair os condutores do medidor, vai vir, passar pelo quadro geral. Do quadro geral vai ser distribuído para os quadros parciais. Ficou claro? Então, se eu tenho só um, é quadro geral. Se eu tenho vários, eu tenho quadro geral e interligado na esse geral, vou ter os quadros parciais. E a gente tem para a simbologia de caixa de telefone e para a caixa de medidor, que está lá na entrada da nossa residência, ok? Então, aqui, ó, alguns nomes populares que a gente tem para os quadros de distribuição. Não vou entrar no mérito agora se está certo ou errado. É só para vocês associarem aquilo que vocês já ouviram com relação aos quadros de distribuição, tá? Então, a gente tem caixa disjuntor, caixa de luz, caixa de distribuição de circuitos, quadro de distribuição, QDC, QD, painel elétrico, quadro de energia, quadro elétrico
tá? Além de outros. Então, um detalhe é que nem todos esses nomes estão corretos para se referir ao quadro de distribuição de circuitos. Mas isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, ok? Então, com relação ao quadro, lembrando disso, eu tenho quadro parcial e quadro geral, que pode ser aparente ou embutido, tá? Então, vamos lembrar dessas simbologias. Então, aqui, ó, a gente tem o aparente, tá? Então, todos esses são quadros aparentes. A gente tem embutido, então ele vai estar lá, ó, dentro da parede. Tem um detalhe aqui, ó, para embutir, para você chumbar ele aqui. Aí você vem e parafusa essa tampa. Aqui, ó, quadro de telefone, tá? E aqui a gente tem o medidor que vai lá no nosso padrão de energia. Tá joia? Aqui, alguns medidores também que a gente tem mais na área industrial. E vamos falar um pouquinho sobre pontos de iluminação. A gente tem aquelas bolinhas que normalmente ficam centralizadas em um determinado cômodo ou espalhadas num determinado cômodo. Se ela for toda branquinha assim, ó, só uma bolinha, significa que há um ponto de luz incandescente no teto. Aí tem indicação do circuito, qual que é o comando que está ligado no interruptor e quantas lâmpadas vai ser colocada aqui. Porque é ponto, não é luminária. Então, esse aqui é o ponto de iluminação. Esse aqui é um ponto de iluminação na parede, no caso de luz incandescente. Esse aqui, se você tem duas bolinhas, uma dentro da outra, já significa que ó, essa maior é o ponto de luz incandescente no teto. Só que se você tem uma menorzinha dentro, significa que ela é embutida. Agora, se você tem um retângulo e a bolinha, significa que é o ponto de luz fluorescente no teto, só que aqui, ó, lembrando que é fluorescente, tá? Aqui é incandescente e aqui é fluorescente. Aqui é fluorescente na parede, aqui é fluorescente no teto. Então, eu tenho ponto de luz incandescente, teto, parede, ponto de luz incandescente embutido, fluorescente no teto, fluorescente na parede, fluorescente embutido. Então, aqui, ó, alguns exemplos. No caso da incandescente de teto, a gente usa normalmente essas caixinhas de passagem, só que agora a gente vai ter que interligar aqui. No caso aqui, vai colocar um plafond, ou vai colocar uma luminária, vai depender do tipo de luminária que você vai colocar, tá? Aqui na parede, tá? Então, incandescente na parede. Aqui a gente tem a incandescente embutido, dá uma iluminação muito bonita quando você tem esses embutidos. Só que quando você faz embutido, você tem que aumentar o número de pontos, a gente vai ver isso depois. Aqui, para fluorescente, tá? No caso de teto, aqui no caso de parede. Aqui é a fluorescente embutido. Ok? Então, aqui, fluorescente embutido no teto. Aqui no caso, a gente tem refletor. Então, tem o símbolo também de refletor. E se você tem que indicar a potência, os tipos de lâmpada que você vai usar LED, você vai usar PL, você vai usar uma halógena, aí você tem que fazer a indicação também. Só para você ter uma ideia que existe uma simbologia para refletor. Então, essa foi a segunda parte. Lembrando que a gente tem posições diferentes, teto, parede, e vai ter o símbolo diferente também para atender cada um deles, ok? Assista agora a terceira e última parte para a gente poder fazer umas atividades do assunto de simbologia.